Olá, meus amigos, tudo bem? Quantos livros tem a Bíblia toda? Quantos capítulos tem a Bíblia toda? Quantos versículos tem a Bíblia toda? Qual é o menor versículo da Bíblia? Qual é o maior versículo da Bíblia? Qual é o maior livro de toda a Bíblia? Qual é o menor livro de toda a Bíblia? Quer saber? Fica até o final desse vídeo que eu vou explicar tudo sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. Eu estou aqui com minhas anotações e vou deixar aqui nos comentários e também na descrição do vídeo. Tudo isso aqui que eu vou deixar para vocês, ó pessoal. Quantos capítulos, quantos versículos, tá tudo aqui, ó. E eu vou ler para vocês, porque eu não lembro de cabeça todos, tá bom? Deus te abençoe. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Josiel Saraiva, ministro aula de teologia há 26 anos em São Paulo, capital, em 20 países e 27 estados brasileiros, mais de 20 mil alunos formados. Temos os cursos básico, médio e bacharel. Quem quiser, me chama no WhatsApp que está na descrição. Vamos lá. Quantos livros tem a Bíblia toda? Quantos capítulos tem a Bíblia toda? Quantos versículos? Eu vou deixar aqui na descrição. Eu vou citar somente a Bíblia toda. Eu vou citar somente a Bíblia toda. Aí tem no Novo Testamento e no Antigo Testamento, tá bom? Mas tudo isso que eu vou falar, que eu vou ler, vai estar aqui embaixo. Você precisa ler aqui embaixo tudo isso aqui, ó. Quantos capítulos, quantos versículos. Vamos lá, pessoal. Vamos aprender um pouquinho? Lembrando que eu já li a Bíblia toda 10 vezes. Vamos lá. Quantos livros tem a Bíblia toda? 66 livros. Quantos capítulos tem a Bíblia toda? 1189. Quantos versículos tem a Bíblia toda? 31.000, olha só, 31.173. Isso depende da tradução, 31.105. Vamos lá. A Bíblia toda contém 66 livros, 1.189 capítulos, 31.102 versículos, 773.692 palavras, 3.566.480 letras. Sobre a quantidade de versículo, depende a tradução. Por quê? Tem várias traduções à Bíblia. Tradução anotada, Bíblia de Estudo Scofield, Bíblia João Ferreira de Almeida, Revista Corrigida, Linguagem de Hoje. Então a numeração de versículo pode variar de uma para outra, como também o menor versículo da Bíblia pode variar de uma tradução para outra, tá bom? Olha só, o menor livro do Novo Testamento é a segunda epístola de João. O menor livro do Novo Testamento é a segunda epístola de João. Aliás, o menor livro da Bíblia, segunda epístola de João. E o menor versículo de toda a Bíblia é Lucas 20 e 30. Lucas 20 e 30 é o menor versículo da Bíblia. Como eu falei para vocês, tem Bíblia que é disse Jó, Jó 3:2, negócio assim. Deixa eu ver aqui, ó. Conforme a tradução, pode ter um versículo maior que o outro. Muito diz Lucas 20 e 30, que é o que eu citei, Lucas 20 e 30. E o segundo, outro diz João 11:35. Jesus chorou. Todos eles são pequenos, mas depende a tradução. A tradução Almeida, Revista e Corrigida é um, a Vida Nova é outra, Linguagem de outra é outra, mas a maioria dos versículos menor confere na sua Bíblia. Se não for Lucas 20 e 30, é João 11:35, tá bom?
A Bíblia contém 66 livros. Tudo isso aqui eu vou ler aqui, ó. Como eu falei, eu vou deixar nos comentários embaixo. A Bíblia contém 66 livros, escrita ao longo de 16 séculos. A Bíblia toda tem 66 livros, escrita ao longo de 16 séculos. 1.600 anos demorou para escrever a Bíblia, do livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. Se passaram 1.600 anos até concluir. Por cerca de quantos autores? 40. 40 autores diferentes escreveram a Bíblia. Nos mais diferentes época e condições. Um escreveu em um estado, outro em outra cidade, outro país. De forma dos dois testamentos. O Antigo Testamento é formado de... o Antigo Testamento o Antigo Testamento contém 39 livros, classificados em lei, história, poesia e profecia. O Antigo Testamento está dividido em 4 partes: lei, história, poesia e profecia. O Novo Testamento contém 27 livros, classificados em biografia, história, doutrina e profecia. Olha só, o Antigo Testamento, lei, história, poesia e profecia. Novo Testamento é biografia, que é os evangelhos, história, que é Atos, doutrina, que é as epístolas, e Apocalipse, que é a profecia. Então, os evangelhos, que é biografia, história, que é o livro de Atos, doutrina, que é as epístolas, e profecia, que é o livro de Apocalipse. A Bíblia toda contém 1.189 capítulos. A Bíblia toda contém 1.189 capítulos. 929 no Antigo Testamento. 260 no Novo Testamento. A divisão da Bíblia em capítulos foi feita em 1250. A divisão da Bíblia em capítulos. A Bíblia não tinha capítulo e nem versículo. Mas no ano 1250 depois de Cristo, olha só, 1250. O Brasil não era nem descoberto, o Brasil foi descoberto em 1500. Aqui 1250 depois de Cristo, a Bíblia foi dividida em capítulos. Não tem capítulo tal que a gente lê? 1250. Quem foi? Hugo de Santo Claro, abade dominicano e estudioso das Escrituras. Foi esse homem aqui, ó, Hugo de Santo Claro. Esses capítulos estão divididos em 31.173 versículos. Tá aqui, ó. Detalhe, 31.173 versículos em algumas traduções, em outras traduções 31.102 versículos. 102, Sendo que 23.214 estão no Antigo Testamento e 7.959 no Novo Testamento. Já a divisão do Antigo Testamento em versículo, eu falei em capítulo ainda agora eu vou falar em versículo. A Bíblia não tinha capítulo e nem versículo. Os autores escreveram direto. No princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, até Apocalipse. Não tem capítulo e versículo, os autores não escreveram. Aí foi muitos anos depois que os homens dividiram. Olha só. A divisão do Antigo Testamento em versículo foi feita em 1445. O Brasil não era nem descoberto. 1445 estava dividindo o Antigo Testamento em versículos. Nesse ano de 1445, estavam dividindo a Bíblia em versículos. Tá bom? Quem foi? Rabi Mardoqueu Natan. Rabi Mardoqueu Natan. E o Novo Testamento foi dividido em versículo em 1551. Agora o Brasil já tinha descoberto, quando eles estavam dividindo o Novo Testamento em versículo.
E quem fez isso? Robert Steve. Robert Steve dividiu o Novo Testamento em versículo. Vamos lá. O imprensor de Paris, isso aconteceu lá em Paris. Os 66 livros não se acham na ordem agrupada pela sua cronologia. A Bíblia não está na ordem cronológica. Por exemplo, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia? Não, é Jó. Por quê? Porque Jó está no livro de poesia. O Antigo Testamento é dividido em 4. Lei, história, poesia e profecia. O livro de Jó não é lei. É um livro que está escrito na poesia, porém é um dos livros mais antigos da Bíblia. Os 66 livros não se acha agrupado pela sua ordem cronológica, e sim de acordo com o assunto em que ele pertence. Então, por isso está lá Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, pela a classificação do livro da lei. Lei, história, poesia e profecia. O Antigo Testamento está dividido em lei, história, poesia e profecia. Segundo a tradição, Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Acabei de falar para vocês que Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia. Provavelmente Jó viveu na época de Abraão, porque ele era um patriarca. Tendo sua autoria atribuída ao próprio Jó. Quem escreveu Jó? Muitos teólogos atribuem a Jó, outros acreditam que foi Moisés e ainda os que acreditam que foi Eliú. Eu, pessoalmente, acredito que foi o próprio Jó que foi o autor do livro de Jó, dele mesmo. O maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119. Preste atenção, o maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119. E o menor é o Salmo 117. O maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119 e o menor é o Salmo 117. O maior versículo é Esté 8 e 9. Olha só, o maior versículo é Esté 8 e 9. Confira na sua Bíblia comigo. Pega a sua Bíblia e confere. O maior versículo da Bíblia é o livro de Esté, capítulo 8, versículo 9. Isso é geral para todas as traduções. Já o menor versículo da Bíblia é Lucas 20, 30. Na minha tradução, João Ferreira de Almeida. Agora tem as corrigidas, linguagem de hoje, que pode ser Lucas 11, 35. Ou disse Jó, que é Jó 3, 2, por aí. Vamos lá. Os livros de Esté e Cantares não contêm a palavra Deus. A palavra Deus não está registrada em 2 livros da Bíblia. Todos os livros da Bíblia têm a palavra Deus, só não 2. Quais são eles? Esté e Cantares. Esté e Cantares de Salomão não contém a palavra Deus. O capítulo 19 de 2 Reis é idêntico ao 37 de Isaías. O primeiro livro a ser impresso no mundo foi a Bíblia. O primeiro livro a ser impresso no planeta foi a Bíblia. Isso ocorreu em 1452. 1452, a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso no mundo. Preste atenção. O primeiro livro a ser impresso no mundo foi a Bíblia. Isso ocorreu em 1452. O Brasil nem era descoberto. O Brasil foi descoberto em 1500. Aqui, em 1452, a Bíblia já estava sendo impressa. Aonde? Em Main, na Alemanha. A Alemanha foi o primeiro país do mundo a imprimir a Bíblia no ano de 1452. Quem foi o homem? Gutenberg. Gutenberg foi o primeiro impressor da Bíblia na Alemanha
em 1452. E de todos os livros a ser impressos no planeta, a Bíblia foi o primeiro. Lembrando, o primeiro livro a ser impresso no mundo foi a Bíblia na Alemanha por Gutenberg no ano de 1452. As Bíblias de edição católica romana têm 73 livros. A nossa Bíblia tem 66 livros. A Bíblia católica só tem 73. 73 livros tem a Bíblia católica. A Bíblia evangélica, 66. Olha só. A Bíblia católica tem 7 livros a mais do que a Bíblia normal nossa. A Bíblia católica tem 7 livros a mais usada pelos evangélicos. Esses livros são chamados de apócrifos, que significa livros não inspirados. 7 livros a mais que está na Bíblia católica não são inspirados por Deus, diz os judeus e diz os maiores teólogos. E eu também acredito. Quais são os 7 livros a mais que está na Bíblia católica? São eles: Tobia, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeu, 2 Macabeu. Sua aprovação pela Igreja Romana se deu no Concílio de Trento, 1546. 1546 colocaram 7 livros a mais dentro da Bíblia dos evangélicos. Esses livros 7 a mais que são da Igreja Católica são chamados livros apócrifos, quer dizer, livros não inspirados por Deus. Por que eles não são inspirados por Deus? Porque os judeus não reconhecem, porque eles não fazem menção de outros livros da Bíblia, porque eles não foram escritos originalmente pelos inspiradores da Bíblia, os homens de Deus. Se tirar os 7 livros que está a mais na Bíblia católica, ela fica simplesmente igualzinha à Bíblia nossa. Eu vou repetir. A Bíblia dos evangélicos tem 66 livros. A Bíblia católica tem 73, 7 livros a mais. Se tirar esses 7 livros a mais, ela fica igualzinha à nossa, sem mais e sem menos. Tá bom, pessoal? Que Deus te abençoe. Você gostou? Se inscreva nesse canal. Se inscreva nesse canal para você receber os próximos vídeos. E compartilha nos teus grupos. Se você quer fazer curso de teologia, me chama no WhatsApp. Olha só. Curso de teologia, pessoal. Tá tudo aqui, ó. Tem curso de grego, curso de hebraico. 20 livros é o curso básico. O curso básico é 20 livros. Também eu ministro aula de escola dominical. Tá aqui os 20 livros do básico, ó. Professor, eu quero os 20 livros do básico. É esse pacote aqui, ó. Esse pacote de livro aqui, ó. É 20 livros é o básico. Aí mais 20 é o bacharel. O bacharel é 40 livros. Quem quiser fazer o curso de teologia, me chama no WhatsApp agora. Tá bom, pessoal? Ó o WhatsApp aqui aparecendo. Para aí, tá meio embaçado. Olha aí, o WhatsApp tá aí, ó. Quem quer fazer o curso, me chama nesse WhatsApp aqui, ó. Vou deixar aqui. Olha aí o WhatsApp aqui, ó. Tá bom, pessoal? Esse é o WhatsApp de quem quer fazer o curso de teologia. Vamos lá, ó lá. Ó o WhatsApp aí, ó. Anote o WhatsApp, tá bom? Me chama no WhatsApp.